Bom dia, meus irmãos. Que alegria e privilégio é ter cada um de vocês aqui conosco esta manhã. Que o Senhor fale profundamente aos seus corações. Eu quero pedir para você compartilhar o link deste encontro com algumas pessoas, para que também elas possam ouvir da palavra de Deus. Compartilhe com a sua lista de contatos. Copie o link aqui embaixo e compartilhe com esses amigos, com esses irmãos. Mantenha um texto bíblico próximo a você também. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 16. Salmo 16, apenas o versículo 11. A palavra do Senhor, ela diz assim, Salmo 16, versículo 11. Diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua presença, a plenitude de alegria. É nessa certeza que nós chegamos na presença do Senhor. Que na presença dele, a plenitude de alegria. Que o seu coração, durante esses dias, possa ser cheio desta alegria, desta paz, desta graça que vem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela alegria e como Ele tem revigorado os nossos corações, ou pedindo para que o Senhor revigore o seu coração, reanime, que esta alegria alcance a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a certeza que na Tua presença, Pai, a plenitude de alegria, Senhor, onde os nossos corações são revigorados, ó Pai. Que em nome de Jesus, que nesta manhã nós possamos ouvir da voz do Senhor, Pai, que reanima os nossos corações, que traz alegria para as nossas vidas, ó Pai. Que esta graça, que esta alegria esteja no lar de cada um que está nos assistindo neste momento. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor fará. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Conta esta história
Que alegria poder louvar ao Senhor. Que bom que você está aqui comigo esta manhã, para juntos nós separarmos este tempo de louvor. Como foi agradável. Eu agradeço a cada um da nossa equipe, os nossos irmãos, a nossa equipe de louvor, que tanto tem nos ajudado neste tempo de distanciamento, onde ainda nós precisamos nos encontrar aqui online. Mas nós somos gratos a Deus por isso, pelo privilégio, pela oportunidade de nós termos a tecnologia para nós estarmos juntos aqui. E vocês não estão sozinhos. Tem aqui os dados os contatos das nossas redes sociais, o nosso WhatsApp. Se você tem passado por algum momento de dificuldade, nos procure. Se você precisa de uma oração, se você quer compartilhar algo conosco, entre em contato através do nosso site, nossas redes sociais e do nosso WhatsApp. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem colaborado com o nosso projeto. Nós temos a oportunidade de ser instrumentos de Deus na vida de muitas pessoas, ajudando essas pessoas de várias formas, distribuindo cestas básicas, atendendo algumas famílias, e você tem sido parte disso com as suas colaborações. Eu vou deixar aqui os dados da nossa conta bancária. Se você desejar ofertar, faça com alegria e com generosidade de coração. Tenho certeza que você tem sido um instrumento de Deus na vida deste projeto e de muitas outras pessoas também. Nós sempre temos separado um momento de oração aqui por nossa cidade, por aqueles que estão passando por momentos de lutas e dificuldades. Se você lembra de alguém que está passando por algo, que precisa de uma oração, separe este momento, ore por esta pessoa em específico, para que a graça, o amor, a alegria do Senhor estejam encontrando essas pessoas nesses momentos tão difíceis. Vamos separar um tempo de oração? Senhor, nós temos a certeza, Pai, que é na Tua presença que nós encontramos a alegria. Nós temos a certeza, Pai, que é o Senhor quem tem nos sustentado, que o Senhor é quem tem conduzido todas as coisas, Pai, apesar dos momentos difíceis que nós estamos passando. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor está conduzindo todas as coisas, mas muitas pessoas, muitos amigos estão sofrendo, Pai, passando por momentos de lutas, ó Deus, e nós rogamos ao Senhor por estas pessoas, ó Pai, para que a graça, o amor, o consolo, a paz, a alegria que vem do Senhor encontre a vida desses amigos, desses irmãos que estão sofrendo, que estão passando por momentos de lutas, momentos de dificuldade, ó Deus. Que o Senhor esteja ao lado deles, que eles possam sentir a doce presença do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique mais um tempo conosco, que o Senhor fale ao seu coração através dessa mensagem.
Hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens online aqui da Igreja do Alto. E que bom é ter cada um de vocês. Ainda dá tempo de você compartilhar esse link com algumas pessoas. Eu tenho certeza que Deus irá falar profundamente aos nossos corações através dessa nova série de mensagens. Alegria, o desafio do contentamento. Em momentos difíceis, como nós estamos enfrentando e passando, muitas pessoas passando por momentos difíceis em suas vidas, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, onde nós encontramos a verdadeira alegria que vem do Senhor, o verdadeiro contentamento que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós falamos sobre alegria, qual o significado desta palavra? Fazendo uma breve pesquisa no Google, você vai encontrar o seguinte significado. Alegria, estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Estado de viva satisfação, de vivo contentamento. Mas de onde vem esses momentos? De onde vêm esses momentos de alegria? De onde vêm esses momentos de contentamento? O que te deixa alegre? O que te faz sentir contente ou plenamente alegre? Algo que possa acontecer na sua vida e que aquele momento foi marcante e te trouxe este momento de alegria. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos fazer duas perguntas que são importantes para nós definirmos isso. A primeira pergunta é: de onde vem a alegria? E a resposta que nós ouvimos geralmente a alegria é experimentada em circunstâncias positivas ou favoráveis. Geralmente nos encontramos alegres, contentes, satisfeitos quando nós nos encontramos em momentos que nos satisfazem, ou em momentos onde está tudo bem, em momentos onde nós temos um bem-estar. E nós ligamos este contentamento e esta alegria a estes momentos. E quando nós perdemos alguns desses momentos, ou quando eles não estão presentes em nossas vidas, nos encontramos abalados, nos encontramos no que seria o contrário disso, num estado deprimido, onde nós não encontramos contentamento para as nossas vidas, porque muitas vezes nós dependemos de fatores externos para que possamos nos encontrar nesse estado de contentamento e alegria. Mas a segunda pergunta importante que nós devemos nos fazer nesses momentos é sobre qual alegria estamos falando? Sobre qual alegria, então, nós estamos falando nesta série? Estamos falando sobre a alegria produzida e originada a partir de um relacionamento com Deus. E John Piper, ele vai dizer: a alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Nós não estamos falando de uma alegria ou de um desafio do contentamento com base em coisas externas à nossa vida, com base em momentos que nós passamos e por conta desses momentos nós nos sentimos contentes e alegres. Não, nós estamos falando da alegria que vem do Senhor para as nossas vidas, do contentamento que vem de Deus, do alto, para as nossas vidas. Nós estamos falando sobre a alegria cristã, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações quando nós nos encontramos com a sua palavra.
E durante todo este mês nós vamos estar refletindo na carta de Paulo aos Filipenses. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, carta de Paulo aos Filipenses, conhecida também como a Carta da Alegria. Em seus 4 capítulos, a palavra alegria, em todas as suas derivações, elas irão aparecer em todo o livro durante 13 vezes. E existe um texto-chave nesta carta, que se encontra no capítulo 4, versículo 11, que diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja como que o versículo 11 do capítulo 4 já é algo contraditório muitas vezes nas nossas vidas, onde nós aprendemos a estar alegres e contentes com base em situações, em momentos, em coisas que podem nos trazer esta alegria e este contentamento. Paulo vai contra esta cultura e ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é algo profundo e confrontador para os nossos dias. Mas vamos conhecer um pouco do contexto dessa carta, sobre o que Paulo está falando e o porquê Paulo está direcionando esta carta para esses irmãos, falando justamente sobre este tema. A igreja em Filipos foi plantada por Paulo quando ele esteve na Macedônia. E a partir do capítulo 16 de Atos nós podemos descobrir e ver esta grande aventura que foi esse processo de plantação desta igreja. E lá no capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor ela diz: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Paulo plantou esta igreja, esteve com esses irmãos, conheceram esses irmãos profundamente, num processo parecido com o nosso aqui, através de um encontro com uma mulher muito influente, Lídia, uma vendedora de púrpura, e depois um grupo base em sua casa. Paulo e Silas ali trabalharam com esses irmãos, alcançando essa cidade, fizeram uma grande obra ali, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas ali naquela cidade, mas Paulo e Silas também passaram por momentos difíceis na prisão. Paulo e Silas foram açoitados também aqui nessa cidade. Mas se passaram 10 anos no contexto dessa carta. E Paulo agora, ele está preso em Roma, uma prisão domiciliar. E provavelmente a carta aos Filipenses é uma carta-resposta. Ou seja, eles enviaram primeiro notícias a Paulo através de um de seus pastores, Epafrodito, que também, junto com as notícias desta igreja, enviou recursos para Paulo naquele momento difícil. A igreja em Filipos era uma igreja pobre, pessoas com poucos recursos, mas era uma igreja parceira no ministério de Paulo. Em alguns momentos, Paulo vai dizer que foi a única igreja que o auxiliou, a única igreja que o ajudou em momentos difíceis onde ele estava precisando até mesmo de recursos financeiros. Esta igreja, com pessoas carentes, com pessoas pobres, era uma igreja fiel e parceira no ministério de Paulo. Veja que Paulo está passando por um momento difícil, está numa prisão domiciliar. E mesmo num momento difícil, Paulo está falando sobre alegria. Como isso pode acontecer? Em um momento de sofrimento, em um momento de isolamento, preso ali, Paulo escreve uma carta falando sobre alegria com esses irmãos. A alegria que vem do Senhor, a alegria que vem do alto para as nossas vidas.
Mas veja um pouquinho do contexto dessa cidade. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 16, versículo 12, o texto diz: primeira do distrito e colônia. Uma cidade fundada por Filipe, pai de Alexandre Magno, no lugar de uma cidade muito mais antiga chamada Crenides, ou que quer dizer os poços. Uma cidade muito estratégica, pois era a rota entre a Europa e a Ásia. E ao redor dessa cidade existiam minas de ouro e minas de prata. Uma cidade que produzia muita riqueza. Mas veja que o versículo 12 do capítulo 16 de Atos, quando ele nos conta que a primeira do distrito e colônia, veja como que isto é importante. Nós estamos falando de um período do Império Romano. Quando o Império Romano escolhia algumas cidades estratégicas para colocar ali a sua base, ali uma colônia, eles faziam como se fosse uma espécie de cópia de Roma. E eles enviavam para essas cidades pessoas chaves, homens fortes, homens influentes, os heróis das grandes batalhas romanas estavam presentes aqui nesta cidade. Estas colônias eram motivos de grande orgulho para o Império Romano. E veja lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 20 e 21, quando Paulo chega a essa cidade, trazendo uma mensagem que vem do alto, que vem do Senhor para aquela cidade, como estas pessoas se sentem ameaçadas pela chegada de Paulo. Versículo 20 e 21. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Eles têm uma pátria, eles têm um costume, eles têm uma cultura. E agora Paulo está trazendo algo que confronta tudo isso. Uma cultura baseada em seus resultados, em seus méritos, com toda a pompa e a riqueza do Império Romano, onde esses homens se gabavam das suas grandes conquistas que eles já obtiveram em grandes batalhas ali. Mas veja também o que o texto na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, Paulo ele vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo é confrontador com esta cultura em dizer: a nossa pátria não é uma pátria terrena. Para homens que se gabavam da sua cultura, da sua pátria, do seu império, Paulo está dizendo: não é daí. O nosso Salvador não é um herói romano, não é um homem de grandes conquistas em batalhas que se gaba pelos seus resultados, pelos seus méritos, mas o nosso Salvador é um Senhor. Eles tinham um Senhor, eles tinham um rei. E o que Paulo está dizendo é que o nosso Salvador, o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Paulo é confrontador ao escrever essa carta, Paulo é confrontador a viver no meio desta cultura. Mas existia ali também uma forte linha filosófica que influenciava esta cidade, que influenciava os irmãos desta igreja. Era muito presente ali a filosofia dos estoicos, o estoicismo. E quando Paulo ele fala lá no capítulo 4, no versículo 11, que ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo é intencional ao utilizar a palavra contente, pois era uma palavra do vocabulário da filosofia estoica, que era a palavra autarquês, que significa autossuficiente. Para a ética estoica, essa autarqueia ou essa autossuficiência era o que representava um estado de contentamento.
Se você quer ter alegria e ser contente, dependa apenas de você mesmo. E veja como eles trabalhavam essa autossuficiência. Primeiro, diminuindo desejos. E eles diziam: se querem fazer um homem feliz, não adicionem nada às suas posses, mas diminua os seus desejos. Ou seja, não tenha ambições, não tenham desejos. E aí você vai ser capaz de depender apenas de você. Então, segundo, eles quase que eliminavam as emoções. Porque eles diziam, quando você perde algo, eles diziam, não, isso não me importa. Dizer isso não me importa era quase que um exercício mental para que eles pudessem exercer essa autarqueia, essa autossuficiência. Quando eles perdiam alguma posse, quando eles perdiam algo, eles diziam, não me importo, ao ponto de chegar, quando eles perdiam alguém, um ente querido, eles também diziam, não, eu não me importo. Os estoicos faziam do coração um deserto e chamavam isto de paz. Essa é a grande verdade a respeito da filosofia dos estoicos, onde eles queriam negar alguns fatos dos nossos corações, negar algumas coisas, em algumas áreas da nossa vida, para que eles pudessem encontrar essa autossuficiência. Ao contrário, Paulo confronta esta cultura, esta filosofia, dizendo que ele não depende dele, mas ele depende do Senhor. A questão não é dizer que não se importa, a questão não é criar desejos ou fazer alguns planos, mas a grande questão da vida é depender do Senhor. Em uma época onde a filosofia dizia, dependa apenas de você mesmo. Esse era o grande cenário da carta aos Filipenses. E se nós pudéssemos desenhar um grande panorama desta carta, seria desta forma. De um lado, a cultura romana, com toda a sua pompa, com todas as suas riquezas, com todos os seus heróis, com todos os seus méritos, com todas as suas conquistas. Do outro lado, a filosofia estoica, dizendo, dependa apenas de você. Olhe apenas para você. Uma igreja pobre, uma igreja com pessoas humildes, vivendo num cenário de muitas riquezas e glória. E onde isso confrontava a vida deles quando eles olhavam para aquela cultura, homens tão poderosos, e eles se viviam com tão pouco. E por outro lado, o seu líder, o referencial de ensino para eles estava preso por conta da mensagem do Evangelho. E veja como a carta aos Filipenses, como tudo o que acontecia nesse cenário, é algo muito presente que nós encontramos em nossas vidas hoje. Quando nós falamos a respeito de contentamento, de um lado nós temos uma cultura hedonista. De um lado, nós temos uma cultura que vai dizer que nós precisamos buscar os nossos prazeres, o nosso contentamento, aquilo que nos traz alegria, através daquilo que nós podemos ter, através daquilo que nós podemos construir, dos relacionamentos que nós temos, e tudo isso irá trazer um prazer e alegria para a sua vida. Uma geração, uma cultura voltada para dentro de si somente, onde cada um busca o seu próprio prazer e a sua própria alegria com base naquilo que eles pensam que trazem contentamento. Onde cada um cria o seu paradigma de contentamento com base naquilo que possuem, têm, ou com base em seus grupos de relacionamentos, em suas famílias. Do outro lado, a autossuficiência.
Do outro lado, o confronto em relação ao contentamento de não depender de nada e de ninguém. E quando nós olhamos para o contentamento cristão, para a alegria cristã, para aquela alegria que o Espírito Santo de Deus produz em nossos corações, nós dependemos do Senhor. Esta alegria e esse contentamento não é com base em coisas terrenas, mas com base naquilo que Cristo Jesus fez por nós. Não temos em nós mesmos os nossos heróis. Não temos em nós mesmos o Salvador das nossas vidas, mas em Cristo. Isso confronta a nossa cultura hoje, assim como confrontava a igreja em Filipos. Nesse cenário, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos parar e olhar para a palavra de Deus e descobrir o que é o verdadeiro contentamento. O desafio de descobrir a alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu quero pedir para você ter o seu texto bíblico em Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos meditar na saudação de Paulo para esses irmãos, na introdução de Paulo para esta carta. É interessante como que nesta introdução Paulo expressa toda a sua cosmovisão, que vai coordenar toda a sua carta posteriormente. Paulo ele diz, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, te pedimos, ó Pai, que pela ação do Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, as nossas vidas, ó Deus, ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a beleza e a profundidade da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paulo começa dizendo, Paulo e Timóteo. Timóteo estava preso com Paulo? Não. Provavelmente não. Mas Paulo menciona Timóteo por ser uma pessoa importante para a igreja em Filipos, porque Timóteo já esteve nessa cidade, já esteve com esses irmãos e os conheciam também profundamente. Timóteo não estava distante de Paulo, o que provavelmente nos leva a entender que o escritor da carta foi Timóteo, quando Paulo estava ditando esta carta para que ele pudesse escrever e enviar para a igreja em Filipos. Paulo está usando Paulo e Timóteo para dizer que Timóteo também, aquela pessoa conhecida deles, está de completo acordo com o que ele está falando ali. Paulo direciona esta carta a todos os santos em Cristo Jesus, ou seja, todos os irmãos que estão ali ouvindo esta carta, inclusive os líderes desta igreja, os diáconos, aqueles que estão trabalhando, olhando ali para toda a estrutura da igreja, atendendo aos necessitados. Paulo, então, está direcionando esta carta para esses irmãos, para esta igreja. E quando nós olhamos para essa saudação, nós vamos encontrar alguns princípios para o nosso contentamento em Cristo Jesus. De onde vem este contentamento? Nosso contentamento está ligado a quem nós servimos. Paulo, então, ele começa dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A saudação de Paulo, geralmente, ela está ligada, quando nós olhamos a outra carta, a ele ser apóstolo, onde ele sempre vai repetir, Paulo, servo de Cristo e apóstolo de Cristo. Mas aqui não era necessário Paulo, ele usar o seu título, pois era uma igreja amiga, uma igreja onde eles tinham um relacionamento de intimidade. A afirmação de Paulo como servos de Cristo
irá nortear toda a sua narrativa quando ele se volta para esta igreja, ao ditar essa carta para que Timóteo pudesse escrever. Acompanhe comigo a palavra servo. Como Paulo se apresenta, servo de Cristo. Servo aqui é doulos, que significa escravo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro. Paulo se apresenta como um escravo, como um servo de Cristo, algo que era muito conhecido para a cultura da época, pois os romanos, quando eles conquistavam ou quando eles voltavam das suas grandes batalhas, eles traziam homens para serem vendidos, eles eram colocados ali no centro de Roma, então outras pessoas vinham, compravam essas pessoas para que pudessem servir, para que pudessem viver conforme o seu Senhor dizia. Homens que não tinham vida, tendo que viver debaixo de uma cultura, tendo que viver debaixo de uma condição imposta para a vida deles, apenas seguindo as ordens de um senhor, de um déspota sobre a vida deles. Por isso, quando nós olhamos para a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 20, Paulo ele vai dizer sobre como nós éramos escravos, sobre como nós éramos escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 20, porque quando eras escravo do pecado, um escravo ele era comprado, um escravo vivia segundo os imperativos do seu senhor. Mas agora Paulo está usando essa linguagem tão comum para aquela cultura da época para dizer que ele é um servo de Cristo, um escravo de Cristo, porque Cristo Jesus o comprou. E quando nós olhamos em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, na carta de Paulo, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção aqui, ela está ligada a um escravo que foi comprado por alguém e que foi liberto. É como se Paulo ele estivesse dizendo: olha, Cristo Jesus pagou um alto preço pela minha vida, mas Cristo Jesus me libertou da escravidão, do pecado. E agora, por conta que Cristo me libertou, por conta que Cristo me alcançou, por conta que Cristo me redimiu, eu sou um servo dele. O que Paulo está dizendo é que não é mais servo da cultura romana, nem das filosofias que trazem vazio para a alma. Paulo está dizendo: sou servo do Senhor que me amou. Eu sou servo daquele que me comprou por um alto preço com a sua própria vida. Mas sabe de algo, meus irmãos? Nós sempre estamos servindo a alguma coisa. Nós sempre estamos servindo a algo ou a alguém. Talvez nós estamos servindo às riquezas, ao dinheiro, aquilo que traz contentamento e alegria para as nossas vidas. Ou nós estamos servindo os nossos relacionamentos e nós encontramos alegria e contentamento naquilo que nós podemos construir com outras pessoas. E quantas pessoas são apenas servos dos seus prazeres? Na busca desenfreada pela vida, por momentos de contentamento e de alegria, buscam de todas as formas possíveis, se importando apenas com o seu próprio prazer momentâneo.
nós sempre estamos servindo a algo ou a alguém. O que você está servindo? O nosso contentamento está ligado a quem nós estamos servindo. Paulo está dizendo que o contentamento dele vem do Senhor, porque ele é um servo do Senhor, porque ele é um servo de Deus, e é de onde ele vem este contentamento que o próprio Espírito Santo de Deus produz em seu coração. Mas o que você está servindo? Você pode servir coisas que custam um preço alto, em troca de breves momentos de contentamento. Ou você pode servir quem pagou um alto preço por você e te proporciona contentamento verdadeiro e incondicional, além das coisas terrenas. Você pode servir a você mesmo, ou você pode servir a coisas que você paga um preço muito alto por pequenos momentos de alegria, por pequenos momentos de contentamento. E quando você está distante dessas coisas, você não sente mais essa alegria e este contentamento, porque está tudo ligado a quem você está servindo. Ou você pode servir aquele que te comprou, aquele que pagou um alto preço por você, aquele que se entregou, aquele que serviu em nosso lugar como propiciação, como entrega para pagar o preço dos nossos pecados, da nossa morte, da nossa falta de contentamento, por conta da nossa busca desenfreada por esse contentamento, porque nos afastamos de Deus. Mas Ele, Cristo Jesus, que pagou um alto preço por nossas vidas. Ou você está servindo a você mesmo, ou a algo que te traz contentamento, ou você está servindo a Cristo Jesus. O nosso contentamento e alegria está ligado a quem nós servimos. E veja a continuação de Paulo no versículo 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça aqui é caris, uma saudação tradicional dos gregos. Caris traz a ideia básica de alegria, brilho e beleza. Quando os gregos falavam graça, os gregos estavam falando sobre a beleza, a alegria, segundo as suas filosofias que norteavam as suas vidas, segundo aqueles que eles estavam servindo. Paulo utiliza a palavra paz, que aqui é eirene, que era uma saudação tradicional hebraica. Eirene não significa simplesmente a ausência de dificuldades, mas sim algo que nos faz bem, traz harmonia e bem-estar. Onde dentro da cultura dos judeus, eles ligavam esta paz, essa eirene, aos seus costumes judaizantes do Antigo Testamento, que apontavam para Cristo Jesus somente, que muitos deles agora ainda queriam manter esses costumes. Isso também influenciava a igreja. Veja como que Paulo agora ele está usando duas palavras ligadas a grandes culturas influentes na época: a cultura dos gregos e a cultura dos judeus, e toda a sua história, onde muitas pessoas queriam manter aqueles costumes para poder ter paz, para poder ter um momento de bem-estar e contentamento com o seu Deus, mas não em Cristo Jesus, mas em seus costumes. E o que Paulo ele vai dizer, quando ele diz graça e paz, esta graça não vem das filosofias terrenas, não vem da ideia de alegria, de beleza da vida, onde os gregos estavam trazendo. Que esta paz não vem dos costumes dos judeus, mas esta paz vem da parte de Deus. Graça e paz da parte de Deus, agora o nosso Pai.
que nos reconciliou em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Senhor aqui é quem está sobre as nossas vidas, é quem está governando as nossas vidas. Eu preciso voltar um pouco à narrativa de Gênesis, daquilo que aconteceu com o mundo, com a criação. Nós que pecamos, nos separamos de Deus, nos rebelamos contra Deus. E quando ali no jardim, na narrativa de Gênesis 3, quando Adão e Eva, eles olham um para o outro, eles já não olham com aquela graça que Deus os criou, e antes eles se envergonham e eles tentam pegar algumas folhas para se proteger, para tampar as suas partes, com tamanha vergonha que eles tinham um do outro. Esta beleza, esta graça foi deturpada. Esta paz que o homem tinha com o seu Criador, quando Deus vem ao jardim, o homem se esconde. E Deus pergunta a Adão, onde você está? E ele pergunta novamente, onde você está? E Adão olha e diz, olha, a mulher que o Senhor me deu foi e desobedeceu ao Senhor. Já não tinham paz. Por causa do pecado, a graça foi deturpada. A paz do nosso relacionamento com o Criador foi deturpada. Aquilo que nos traz alegria e contentamento foi deturpado. Mas quando Paulo ele diz, sou servo de Cristo e agora a graça e a paz foram restauradas, restabelecidas por causa do sacrifício de Cristo Jesus, e por causa disso eu posso dizer a vocês, graça e paz. Não com base em coisas terrenas, mas da parte de Deus, da parte que Deus separou para as nossas vidas. E agora não somos mais escravos do pecado, mas da parte do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar ao significado da palavra alegria. Estado de viva satisfação, de vivo contentamento. Onde você tem encontrado esta alegria e este contentamento? Ou onde nós podemos encontrar? Somente em Cristo Jesus, que nos comprou, nos libertou da escravidão deste sistema. Somente em Cristo, que nos restaurou a paz e nos deu a sua graça. Diante de tantas dificuldades, lutas que nós estamos passando, além das nossas dificuldades da vida que surgem naturalmente, ainda o cenário que nós estamos vivendo, onde traz um cenário, às vezes, de muitas perdas. Perdas de coisas que nos traziam alegria e contentamento. Como está o seu coração? Como se encontra o seu coração? Onde você tem buscado com tanta sede um pequeno momento, um fragmento de alegria, onde você expressa esse desejo de encontrar essa alegria, esta graça, esta paz, este contentamento, onde você tem buscado? Busque do Senhor. Se volte para o Senhor, porque somente Ele que pode nos dar um contentamento que não está ligado às coisas internas, mas algo que Ele produz em nossos corações, através dEle, do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Deixa eu deixar para você algumas perguntas para você refletir e praticar. Primeira, o que te traz contentamento? Pare para pensar, avalie a sua vida. De momentos que falam, nossa, este momento eu me encontrei alegre, contente com o que eu conquistei, com o que eu comprei, com um momento em específico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, quanto tempo isso dura?
Por quanto tempo essa alegria dura? E depois você volta novamente ao seu estado de completa tristeza e vazio da alma, porque você não está mais neste momento, ou porque você perdeu aquele momento, ou aquilo que você conquistou não é mais suficiente. E você volta para essa busca, para esse anseio novamente. Quanto tempo dura esta alegria e este contentamento? Segunda pergunta: quanto te custa os seus momentos de alegria? O quanto você precisa investir? Ou o que você tem perdido para obter este contentamento e esta alegria? Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós não tínhamos nada para investir, nós não tínhamos nada para dar, mas somente Ele quem nos deu. Nós não tínhamos com o que pagar, mas Ele pagou o preço da nossa falta de contentamento, pagou o preço da morte da nossa alma por causa do pecado e nos trouxe uma nova vida. Ele pagou um alto preço por nós. Terceira pergunta: a quem você tem servido? O que tem escravizado a sua vida? O que você é dependente para ter pequenos momentos de alegria e de contentamento? Sabe o que é difícil, meus irmãos, no Evangelho de Cristo Jesus? É dizer que nós não dependemos de nós, porque nós somos orgulhosos. A grande verdade é que nós gostamos de olhar para as nossas vidas e dizer que encontra contentamento e alegria em algo que eu fiz, que eu produzi, que eu conquistei. Mas tudo isso são coisas frágeis, momentâneas e passageiras, e você volta a um estado de busca intensa. Mas o que é confrontador, o Evangelho de Cristo Jesus, é dizer: eu não dependo de mim mesmo, mas dele. Não é pelas minhas obras, mas pela obra de Cristo, que pagou um alto preço pela minha vida, que me comprou e que me libertou, e que por causa disso eu vou servir a Ele. Eu vou buscar o contentamento e a alegria nele, porque é somente Ele que pode produzir esse contentamento e essa alegria em nossos corações. Durante toda essa série, nós vamos falar sobre essa alegria e esse contentamento em diversos momentos da nossa vida. Na próxima semana, nós vamos falar sobre essa alegria e esse contentamento em momentos de sofrimento. Refletindo mais uma vez na carta aos Filipenses, em como nós podemos encontrar alegria, o desafio do contentamento em meio ao sofrimento. Que o Senhor fale ao seu coração, que você possa ter uma mudança de vida neste tempo e buscar do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te traga a paz através da graça de Cristo Jesus, que foi manifesto na sua cruz, na sua obra redentora, salvadora, que alcance as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Muito obrigado que no Senhor nós podemos aprender sobre o verdadeiro contentamento. A alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. A alegria que vem do alto, que o Senhor produz em nossos corações, que não depende dos momentos que nós estamos passando, que não depende daquilo que possuímos, que não depende daquilo que está à nossa volta, mas depende da ação do Teu Santo Espírito em nossos corações, que transforma as nossas vidas, e que o Senhor esteja transformando corações durante esta série, ó Pai. Transformando vidas, ó Deus. Nós possamos viver esse desafio de descobrir o contentamento, além, ó Pai, das coisas terrenas. Que nós possamos aprender a viver contentes no Senhor. Que essa alegria que vem do Senhor possa ser contagiante, ó Pai, em nossas vidas, para que possamos proclamar também, em nome de Jesus. Amém.
Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ternas consolações e a paz do Teu Santo Espírito esteja no lar de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, uma ótima semana, muito obrigado por este tempo, essa mensagem fica aqui no YouTube, você pode ainda compartilhar com algumas pessoas e acompanhe daqui a pouco do Alto Kids, o link vai aparecer aqui na tela. Uma ótima semana, que Deus te abençoe.